As ameaças vêm do ambiente externo. Às vezes de decisões do próprio governo, setor político. Há uma lei que mudou lá, aconteceu não sei o quê, alterou tudo, é preciso dar tempo. Conectividade, internet, não sei o quê, uma coisa que aconteceu, pode ser uma ameaça. Importante reunir não só com os colaboradores, mas também reunir com os fornecedores. Tem pesquisas que tenham sido realizadas por clientes, esses dados do mercado, que é para a empresa toda. Conversar com os fornecedores também é muito importante, certo? Porque é eles que suprem a sua empresa dos insumos que ela precisa. Então, o segundo passo, que é a definição da filosofia e das diretrizes estratégicas. Se você ainda não tem, é bom pensar nisso. Na missão, na visão e nos... Já tem? A sua empresa já tem? Ou ainda não tem? É a filosofia da sua empresa. As diretrizes. Acho que está aí na frente, né? A missão do Sebrae. Na saída, a atividade de vocês. Quem sabe? Fala aqui. Também não sei. Então, empate. Mas é uma atividade para nós ver na frente quando estiver saindo. A missão do Sebrae, o que mais tem lá? Os valores, né? Os valores e a missão. Tá lá. Então tá ali na frente a missão, a visão e os... O que é a missão? Para que é isso? A missão é para responder quem somos, né? Quem somos? Qual é a nossa missão? Quem somos? Qual a missão do negócio que você desenvolve hoje na região? Qual é a missão? O pessoal do marketing, o Kotler, essa gente vai dizer que o objetivo do negócio que vocês desempenham hoje aqui na cidade, qual é? Segundo o Kotler, segundo o pessoal do marketing. Qual é o objetivo? Para que você abriu um negócio aqui? Foi difícil a pergunta, minha vaga mesmo. Mas ele diz que é para satisfazer a necessidade das pessoas. Você tem um público que você precisa satisfazer as necessidades. Ou seja, visto aquela pirâmide que eu falei, quem está na base? Quem está na base? É o operacional, né? O pessoal que coloca a mão na massa e faz acontecer. O pessoal que executa. Quem está no meio? Dependendo do tamanho da organização, são os gerentes, o pessoal que supervisiona, o pessoal do marketing, o pessoal da venda, o pessoal da compra, o pessoal não sei o que, está aqui no meio. Quem está no topo? Segundo os especialistas, essa pirâmide hoje precisa estar como? Invertida. Ela tem que estar de ponta cabeça. O topo para baixo é a base. Porque quem está no topo é quem tem mais responsabilidade. Se o teu negócio não der certo, a culpa não é do operacional, não. É de quem está no topo. Então, virou de ponta cabeça, os administradores, gestores estão embaixo, no meio continuam ali os supervisores, os gerentes, e na base que está em cima, o pessoal precisa ser bem tratado, que é quem faz a empresa funcionar, que precisa ser reconhecido, precisa ser ouvido, e quem está acima da base, quem estaria acima da base? Os clientes. Tua empresa existe para satisfazer a necessidade dos? O que a gente está vendo muito aqui na nossa região? A pirâmide continua assim, o gestor continua aqui e ele acha que ele é o cara, que eu sou o cara, e empina o nariz e não está nem aí para ninguém. Ele não entende que a organização dele é para satisfazer a necessidade das pessoas, de um público. Aí vem o mau atendimento, vem o maltratamento, vem o serviço de péssima qualidade, não está nem aí. Mas isso
nós tenhamos essa consciência. Quem está no foco é o cliente. E a minha empresa só existe por causa dele. Ele precisa ser bem tratado e a necessidade dele precisa ser atendida. Hoje eu disse lá na escola que o Kotler foi além, foi? Não o Kotler, mas os marqueteiros de agora. Ele disse que o objetivo da organização não é mais satisfazer a necessidade do cliente. Qual é o objetivo? Hoje. Encantar o cliente. As empresas que se prezam, elas não se preocupam mais só em satisfazer a necessidade do cliente. Elas querem o quê? Encantar, se possível, encantar o cliente. Deixar ele apaixonado pela tua empresa. Só vou ali, que eu gosto. Tal, pá, já era. Aconteceu o quê? A chamada fidelização do cliente. Os caras não se preocupam muito ainda na região aqui nossa de fidelizar o cliente. Tem banco de dados, não tem nada, não sabe o dia do aniversário do cliente, não sabe de nada, não sabe onde ele mora, não sabe nome, não sabe quem é. E nem se preocupa em saber. Sabe o que mais me choca aqui, que eu vejo fora, é a falta de estrutura, de infraestrutura, né, principalmente de telefone, e comprar Wi-Fi quando a gente vai em algum lugar. Eu acho um absurdo, porque lá em Manaus todo mundo dá Wi-Fi de graça para o cliente, já tem até QR Code com a senha. Cobrar quando tem. Quando tem. E do jeito que era para ter em todo lugar, aí chegou hora aqui, mas está aqui um suquinho, está aqui um negócio, está aqui uma coisa que eu posso fazer com você. Nós estamos muito fracos nessa questão. Estou trazendo essa palavra para vocês, que é um dos pontos mais fortes que eu penso nessa minha fala de hoje, para que vocês fiquem atentos. Só que você foi comprar uma caixa de frango ali que eu precisava fazer um negócio, eu estava correndo, comprei o frango, deixei em casa, fui para o trabalho. Ele corta um e tal, começa a cortar aí, a mulher cortou, quando cortou, disse, olha, mandou mensagem para mim, o frango não presta. Está roxo dentro e está com cheiro mal. Se eu fazer um socão desse negócio aqui, o pessoal vai sentir na corda. E eu digo, coloca no saco de volta que eu vou lá. Corri, cheguei lá. Eu fui num rapaz ali que me entregou o frango na mão. Chamei ele no canto. E disse, meu filho, o frango não está bom. Ele congelou, estava mole, está meio roxo, o osso e está com cheiro mal. Ele disse, o senhor sabia que estava assim, você comprou porque você quis. O sangue ferveu. Quem é o teu superior aqui? Chama ele imediatamente. Olha como está a cultura. Ele está desorientado, aquele rapaz estava, eu espero que ele estava desorientado. Zero conversa, zero ajuste de plano, de procedimento, de processo, zero da empresa. Quando eu vou para ele, ele não sabe como resolver aquela situação. Ele me dá uma patada. Eu chamo o teu gerente, que eu não fui direto lá na frente para não te comprometer. Eu certo era eu falar para ele, vai lá, olha, tem um cliente aqui que trouxe essa situação. Eu esperava que o gerente mandasse também, mas o gerente diz, não, troca para ele. Simples. O gerente diz, troca para ele. Esse tipo de coisa. Por que eu estou falando isso? Essa questão toda. Qual é a nossa missão? Encantar o cliente, não é mais satisfazer não. Qual é? Encantar, se possível. Passou a época do chamado caixeiro viajante. Que era o caixeiro viajante? Ele vinha de porta em porta, vendia, sumia e nunca mais aparecia. Hoje o caixeiro viajante não funciona mais. A pessoa quer saber quem vendeu, de quem comprou, como é que é, onde que ele mora e tal, porque qualquer coisa ela vai lá reclamar, ela vai querer tal. O cliente está exigente, está muito mais exigente, muito mais informado, muito mais conectado, muito mais atento, muito mais orientado. Tudo bem? Então, hoje não tem mais o caixeiro viajante. Quer fidelizar cliente, trata ele bem. Vendeu lá, sei lá, TV, o negócio, ó, tem assistência técnica, deu problema, o nosso técnico vai lá, vai resolver para você, é só ligar, é só chamar, que a gente vai resolver esse problema, esse tipo de coisa. Ele deu problema, devolve, traz aqui que a gente faz a troca, tem que estar atento para esses detalhes, tá bom? A visão é onde nós queremos chegar, quem somos e onde nós queremos
chegar? Onde eu quero chegar? Vocês querem chegar aonde com esse negócio aí? Então, só ali na... O empreendedor, o tradicional, né? O tradicional, ele vai aquela mesma pisada, anos e anos. Mas tem aquele que quer prosperar, quer mostrar mais. E os valores não podem deixar de estar entre os nossos valores hoje, questões éticas, questões voltadas para responsabilidade social, questão voltada para a questão ambiental, tem que estar dentro dos nossos valores. Se vocês for fazer os valores, nós defendemos esses e esses valores. E vocês citem essas coisas. As pessoas vão... Porque hoje nós estamos numa época chamada a época do cancelamento. Qualquer coisinha, uma pessoa, uma empresa, um negócio é cancelado e tchauzinho, já era. E pode acontecer um monte de coisa aí para contribuir para esse cancelamento. Pode inclusive ser falácia dos concorrentes, ser sabotagem, ser um monte de coisa. Nas empresas, principalmente, mal atendimento, às vezes, oportunidade de negócio. Você vê que eles trabalham bastante, apesar de ter várias, que eles sempre pedem para que ele mesmo mude a forma do atendimento, do seu diferencial dentro das empresas dos mercados. Por que às vezes pessoas vão comprar no mercado da Raquel, por que não deu, por causa do diferencial, da inovação. O diferencial, que a gente trabalha bastante, uma inovação não é você mudar tudo, é você às vezes mudar o básico que é necessário, um atendimento, uma limpeza, uma fidelização. Então, assim, às vezes o básico é o essencial para eles. Então, assim, isso que a gente trabalha bastante dentro do projeto, trazer uma inovação, aumentar a produtividade através disso. Então, assim, mesmo que eles saibam ou não saibam onde eles querem chegar, mas que eles não se percam no caminho, não entrem ali lá na morte. Tudo bem. Era um negócio bacana na cidade, bem estruturado, não sei o quê. Venderam um alimento. Mas começou a chegar nas redes sociais, receber esse mensagem, olha, o produto lá está assim, é do outro dia, é não sei o quê, é não sei como, tem não sei o quê. Isso é muito forte. O certo é que eu vi um movimento lá diminuir drasticamente. Então, precisa estar atento a esse tipo de detalhe. Você provar por A mais B, não. O teu estabelecimento é isso, isso, isso. Então, essa questão dos valores. Eu defendo isso. Ó, aqui não tem comida de 3 dias atrás, não. Não tem o resto aqui, não tem coisa aqui, não. Aqui tudo é com respeito, compromisso com o cliente, com tal. Então, tem que pensar muito nessas coisas. E coloquei uma arte aqui só para dizer que a sua empresa ela tem os chamados stakeholders. Né? Stakeholder, ela se relaciona com vários, e você precisa estar atento para todos esses stakeholders. Fornecedores, parceiros, a própria sociedade, como eu estou falando agora, que a sociedade está aí atenta a tudo que está acontecendo. Os colaboradores, os clientes, os órgãos do governo, por aí vai. Tem que estar atento para essa questão toda. Mas que eu acho que eu estou. Definição de metas e indicadores, né? Aqui o Luciano tem muito mais propriedade para falar do que eu. Tu tem um planejamento, tu vai definir dentro desse planejamento metas e indicadores para medir essas metas quando elas estão acontecendo, certo? O que é uma meta? A meta é algo que a gente chama de quantitativo, né? A meta é quantitativa. O objetivo é qualitativo, ou seja, a meta é o alvo, onde eu quero chegar, é quanto, enfim. E para isso nós vamos medir. Os principais indicadores que eu vejo são indicador de lucratividade, né? Quanto eu estou lucrando, né? Como saber quanto eu estou lucrando? É importante essa questão desse indicador de lucratividade. O de valor do ticket médio. O que seria isso, o ticket médio? O ticket médio é como diz o nome, né? É um valor de médio que você vende por dia ou por produto. Por exemplo,
médio de um restaurante, por exemplo, incluindo sobremesa, uma bebida e um prato principal, você vende R$100. R$100 aquele ticket médio. E aí você, esse valor, a partir de tantas vendas que tu faz por dia, que é uma coisa casada, é que tu vai ver quanto que é o teu faturamento diário. Todos esses aqui são clientes, um gastou mais, um gastou menos, Exato. mas eu consigo tirar uma Média diária do que foi gasto. Entendeu mais ou menos? Algo simples, tem que se preocupar com isso. Qual é o meu ticket médio? Qual é o outro? Nível de serviço de... Isso aí tem a ver com as questões logística, né? Sim. Entrega, logística. E produtividade também. Produtividade, né? Mas é importante saber quem são os teus fornecedores, né? Como que você faz o teu produto chegar até o cliente? São cumpridos prazos? Tenha atenção para essa questão de prazo, de entrega e tal, de produtividade. Então é um chamado indicador também que tem que estar atento, certo? Taxa de sucesso em... O que seria essa taxa de sucesso em vendas? A taxa de sucesso em vendas, assim, o nome já diz tudo, mas assim, quando você traça uma meta para a tua empresa, tu tem que ter em mente esse, assim como no ticket médio, quantas vendas tu precisa fazer por dia até tal período para tu chegar no break-even, que é o ponto de equilíbrio. Quando tu fatura para pagar todas as contas. Né? Então, essa taxa de sucesso da venda é você conseguir atingir essa meta diária para tu pagar todas as despesas e os custos e a partir daí tu tem lucro. Mais ou menos. Então, vocês têm o planejamento de vocês, têm que elencar esses chamados indicadores para poder medir. Tá certo? Projetos e processo é outro passo, né? Tá certo, por favor. Está dentro do chamado plano de ação. Controle deve faltar no final do processo de planejamento. Há sempre que ter um controle, né? O que é esse controle? Saber se realmente o plano está funcionando, está tornando eficiente, né? Eficaz, está funcionando. Então, é importante fazer isso aqui em determinado período. Quem vai estabelecer o período é você dentro da sua empresa. Vai ser, por favor. Essa parte mais financeira, né, vai dizer que 10 de cada empreendedor, de 10 empreendedores, 10 estão preocupados com as questões financeiras da empresa. Vai ser, por favor. O que é essa gestão financeira? É o coração do seu negócio. É o processo de registrar e gerenciar informações financeiras. Duas palavras, dois verbos. Registrar e gerir. Vocês registram alguma informação financeira? Faz esse registro. Faz esse gerenciamento dessas informações. É registrar as ocorrências dos gastos da empresa em plano de... Olha aqui, plano de conta, né? Custos, despesas e investimento. Isso são custos, isso são despesas, isso são investimentos. Você consegue separar, consegue botar isso no plano. Eu vou dizer que os custos são os... O custo é aquilo que você gasta na produção. Gasta na produção, né? Do seu produto, frente ao seu serviço. E as despesas? As despesas são custos administrativos. Para que o negócio funcione, há sempre despesas, água, luz, aluguel, essas coisas, né? Essa gestão inclui instrumento de gerenciamento como ferramenta de fluxo de caixa. Tá sempre, por favor. Vai falar de fluxo de caixa, vai falar do controle de caixa. Conferir as vendas do... Verificar se a entrada de dinheiro corresponde às vendas realizadas. O que mais? Conferir o saldo do caixa, verificar se o saldo inicial somado às entradas do dia, menos as saídas do dia, corresponde ao saldo final. É um controle de caixa. Fazer o controle de caixa é essencial. Seja em papel,
seja em formato eletrônico, em sistema ou planilha. Inclusive, nós fomos uma empresa grande aqui, a mulher disse, olha, o meu maior problema é esse controle. Mas a maioria são. A maioria. Por isso que a gente tem que colocar isso para gestão, porque a maioria é controle gerencial mesmo. Como fazer o controle de caixa? É preciso anotar todas as entradas de dinheiro. O dinheiro entra através de quê? Recebimentos à vista e a prazo. Ganhos e rendimento, resultado de investimento. Não é o caso aqui, ou pode até ser. Entrada de valores por venda de ativo ou por injeção de dinheiro de sócio. Todas as saídas de dinheiro, como que o dinheiro sai? Pagamento de fornecedores, tributos, salários, comissões, despesas com aluguel, por aí vai. Tem várias saídas de dinheiro. Nós colocamos ali um controle simples ali, papel, mas você pode fazer isso numa planilha para controlar essas entradas de dinheiro e essas saídas de dinheiro. Tá certo, tá bom. É um plano de contas financeiro simples, né? Que é uma estrutura organizada e padronizada para classificar e registrar as transações financeiras de uma empresa, tornando o controle financeiro mais fácil e eficiente. A gente falou, né? Receita, despesa de casa, despesas com azeite, despesas azeite, investimento, colocar tudo isso numa planilha. Nosso material do Sebrae é farto e nessas orientações de um passo a passo para criar a estrutura do plano de conta financeira. Ele vai falar que você deve, isso aqui, esse passo a passo aqui, separar as entradas e saída de dinheiro, colocando um código que você não pense em perder. Porque todas as transações que a gente faz, elas deveriam gerar documento, né? Ou geram, para vocês terem CNPJ, precisam fazer declarações, essa coisa toda, contador, tem que guardar bem esses documentos, notas fiscais, recibo, essas coisas todas. E, de preferência, colocar tudo nesse plano de contas, para que você consiga fazer essa boa gestão e acompanhar. Quem já faz alguma coisa nesse sentido? Daqui. Todos fazem. Se fazem por parte. Tem que se faz no sistema e outros que fazem no manual. E tem outros que precisam melhorar. Por isso que a gente fala aqui. Muito bem. Mais um exemplo simplificado aí, passo por favor. Estourou meu tempo, obrigado pela atenção. Coloca à disposição aí, tá bom? Está lá no IFAM trabalhando. Sempre que for solicitar, a gente pode estar presente. E vamos aprendendo junto, construindo junto, contribuindo para o desenvolvimento dessa região. O Alto Solimões, que é importante. Instituições de ensino dão para isso, o FAM, o EA, Sebrae e outros. Então, precisamos pensar nesse desenvolvimento dessa mesma região do Alto Solimões, que, saibam vocês, de 10 anos para cá, ou 15 anos, vamos colocar, tem dado uma alavancada, tem muita coisa acontecendo. Há uma efervescência, como podemos dizer assim, em todas as áreas aqui nessa região. E para vocês que querem empreender ou que empreendem, precisam estar atento às questões de tirar proveito. A Batina só tem 42 anos, parece frio, né? E imagine que de 15 anos para cá, muita coisa mudou aqui, muita coisa aconteceu, muita gente fora chegando, e muitas chegarão ainda, visando essa região estratégica de ganhar dinheiro aqui nessa região. Enfim, nós estamos aí tentando contribuir junto, aprender, participar. Obrigado. Obrigada. Gente, muito importante o planejamento estratégico, como o professor Idelmar falou. Durante toda a extensão da consultoria área, a gente vai fornecer várias ferramentas que possam auxiliar vocês, cursos, palestras e outras atividades que possam auxiliar vocês a construir um planejamento adequado, fazer um controle financeiro adequado. Muito importante também é a formação de preço. Né? Eu estive numa comunidade lá em Benjamin Constant chamada Bom Caminho, fazendo a formação de preço com o pessoal lá. E aí, um artesão,
ele vendia aquela maraca, né? 15 reais. Ele gastava 15 reais e 16 centavos para fazer. Ele estava tendo prejuízo. Então, às vezes, a gente acha que a nossa margem está adequada e ela não está. Ou a gente reduz custo para que ela possa ficar adequada e não fique muito distante do preço do mercado. O nosso produto tem que ser muito bom para a gente poder comprar, cobrar um preço melhor. Né? Eu vou dar 2 exemplos. Eu cheguei hoje de Manaus e antes de eu trabalhar no Sebrae, eu trabalhava no Hotel Ariaú, que é um hotel, foi um hotel Selma muito famoso até 2016. Hoje ele não existe mais, infelizmente. Mas é um lugar que já vieram, onde foi filmado o primeiro filme, Anaconda, Bill Gates já esteve lá, muitos artistas muito famosos. O hotel que ficava das águas. Isso, ali é o Amazon Tower. Era muito famoso. Trabalhou lá. Trabalhou, foi legal. O Hugo, já conheço o Ficava a 2 quilômetros de Manaus. Ele ficava no município de Iranduba, a 2 horas de barco de Recreio de Manaus. E ele terminou, mas as pessoas que trabalharam lá, criaram apesar de ser, ela era uma empresa familiar, tinha muitas dificuldades, os controles financeiros eram todos no papel, né? Não tinha uma gestão forte, os funcionários até tentavam, mas o dono, ele era assim, foi uma das maiores fortunas do Amazonas, eu acredito, e um dos hotéis mais famosos do mundo. E aí o hotel acabou, mas a gente manteve a amizade, né? E aí, por conta que vinha muito turista, eu tenho amigos espalhados que os turistas levavam menino, casavam com os gringos, então eu tenho amigos espalhados no mundo inteiro. Então, veio essa menina que mora nos Estados Unidos hoje, veio ela, o marido e a filha, né, para conhecer a gente. Ela trouxe a filha para conhecer a gente. A menina hoje tem 14 anos. E ela ficou hospedada no Tropical Business, que é aquele prédio ao lado do Hotel Tropical, bem no cantinho da Ponta Negra, não sei se vocês conhecem. E aquele hotel, o Tropical, que é o horizontal, ele está fechado para a reforma que a Fametro comprou e vai fazer uma escola de hotelaria lá. O projeto é bom. E o Tropical Business é esse que fica bem aqui na esquina. Ele já foi um dos melhores hotéis de Manaus. Assim, nossa, quando construíram um prédio moderno, bonito. E a minha amiga está hospedada lá com a família dela. E no quarto, o banheiro estava quebrado. Não tinha toalha. E ela desceu na recepção e disse: eu preciso de 3 toalhas. Não tem no apartamento. Ela comprou o pacote nos Estados Unidos caríssimo. Porque se você comprar aqui é um valor, se você comprar lá é outro. Né? E a moça respondeu para ela: não tem, fala como. Assim. A senhora está em qual apartamento? Não deu um bom dia, ela está revoltadíssima. Porque o atendimento no Ariaú era top. Era assim. Você era recebido pelas as meninas fantasiadas de indígena, com uma banda tocando, você recebia um colar, um welcome drink, que era um suco de cupuaçu, de uma fruta regional. E ela ficou horrorizada, porque ela trabalhou 10 anos lá. E aí a moça falou, além de ela dizer que as toalhas estavam lavando, tinham 2 recepcionistas, uma olhou para a outra, não, ela tem que pedir do dono do apartamento. E a minha amiga não sabia que lá era a parte hotel. O que é isso? Os apartamentos têm donos. Só que aí eles fazem um acordo com o hotel aluga e eles ganham uma percentagem do lucro dali. E ela ficou simplesmente horrorizada, porque ela ficou assim, olha, como que você recebe um hóspede sem ter o mínimo de conforto disponível? Para um pacote que foi caríssimo. Para um hotel que, no passado, teve um dos melhores serviços de Manaus. É um problema do nosso estado de serviço, ainda é, infelizmente. E aí, a gente se reuniu no Caxibe, que é um restaurante ao lado do Teatro Amazonas. Maravilhoso, comida excelente. É um pouco caro,
mas o atendimento vale total a pena. Você é atendido assim, nossa, eu me senti muito, muito bem atendida. E assim, é uma disparidade. Como que tu pode num local ser tão bem atendido e no outro você ser destratado praticamente? E aí, quando eu entrei no Sebrae 15 anos atrás, a minha gerente foi a dona Maria José. Chegou a ser diretora e hoje a filha dela é superintendente. E ela falou assim para mim uma vez: se você vê uma pessoa em situação de rua com uma garrafa de água na mão, você tem que beijar o chão que ela pisa. Ela falou assim, exagero, mas é porque alguém pegou essa garrafa, comprou, deu para essa pessoa, ele com dinheiro de esmola comprou, porque ela está comprando um serviço, um produto, daquele produto vai sair no imposto e vai pagar no salário. Né? Então, às vezes, a gente tem situações que nem o rapaz falou, né? Quantas pessoas que não têm, que não são esclarecidas, que não têm o conhecimento que o professor tem, que muitos de nós têm, que não tem coragem de reclamar. Poderia ter saído dali com prejuízo, com a caixa de frango estragada e pronto. A gente precisa refletir, nós como empresários principalmente, que além do meu propósito de ter a minha empresa, de querer ter o meu lucro, de querer ser sustentável, quer dizer, você permanecer no negócio, é você querer ser tratado como você tratar os outros como você gostaria de ser tratado, porque aí tu faz a diferença. Hoje, os produtos, eles são muito, por exemplo, o Te Contei, que vende comida, é concorrente da Pietá, que vende outros tipos de comida, lanches e tal, ou da Açaí Amazon, porque a açaí é uma refeição. Então não existe mais, eu vendo camisa, eu sou concorrente do cara que vende camisa. Todo mundo é concorrente de alguma coisa. Porque você pode deixar também de tomar um açaí para comprar um outro objeto. Então não existe mais essa concorrência dentro do mesmo serviço. Todo mundo é concorrente de todo mundo. Qual é o diferencial do atendimento? Né? Então, eu falei toda essa introdução para apresentar para vocês uma metodologia. Está vendo aqueles Legos gigantes? São caixas de Lego, está cheio de Lego dentro. A gente tem uma metodologia chamada prototipo, que a gente aplica usando o lúdico, que é utilizando os Legos para algumas construções, para deixar o treinamento mais leve, e a gente quer promover como parte de uma das atividades do AG esse curso para vocês. Né? A gente está definindo a data com a Rose, serão 2 dias de curso à noite, porque as pessoas trabalham, elas precisam de um tempo mais livre. A Rose também vai definir com vocês o horário que é mais adequado para vocês participarem. E aí, o que a gente vai aplicar é a jornada do cliente. Desde quando o cliente encontra, em qual canal ele encontra a tua empresa, seja ele digital ou tradicional, como é que ele entra na tua empresa, até quais são os teus canais de atendimento, até quais são os teus, a tua proposta de valor